Sejam muito bem-vindos ao Iceberg de Lugares Estranhos. Eu vou só dizer uma coisa antes de começar. Eu retirei do iceberg lugares que não são aqui no planeta Terra e lugares míticos, ou seja, eu mantive aqueles que são virtualmente possíveis de visitar, que é a maioria, né? Enfim, bora começar que aqui é sem enrolação. Lago Hillier. Localizado em Middle Island, ao sul da Austrália, o lago é separado do oceano por uma praia, e é notado por sua cor rosa. A cor da água é permanente e não sai nem quando é tirada de lá, mas obviamente que é imprópria para consumo, por ser água salgada. É tanto sal que preenche a areia que separa o lago da vegetação da ilha. Foi descoberto pela primeira vez em 15 de janeiro de 1802 por Matthew Flinders, navegador britânico, produziu o primeiro mapa da Austrália em suas expedições. O Lago Hillier tem essa cor rosa devido a micro-organismos e algas que, entre aspas, tingem as águas. Não há peixes nem espécies predatórias habitando, então é seguro para nadar, e os micro-organismos presentes não afetam a nossa pele. Mas mesmo assim não é possível nadar lá, porque o lago é fechado e para ir até lá é preciso uma autorização do Departamento de Preservação do Meio Ambiente da Austrália. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é conhecido por desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aviões que passam pela área. Os desaparecimentos geram muita discussão. Muitos questionam se são apenas ficção, ciência ou se algo sobrenatural domina aquela área. Já foi palco de desaparecimentos notáveis, como o USS Cyclops, considerado a maior perda naval da Marinha dos Estados Unidos, com uma grande carga de minérios e uma tripulação de mais de 300 pessoas, que sumiu sem deixar vestígios. O Flight 19, um grupo de 5 aviões em uma operação de treinamento, que desapareceram ao passarem pelo Triângulo das Bermudas em 1945. Os 14 homens que compunham o esquadrão jamais foram encontrados. Mais tarde, outro avião foi enviado ao último local de contato com o Flight 19, em uma missão de resgate, dessa vez com 13 homens que também sumiram. As possíveis explicações do que causa esses incidentes são inúmeras. Uma delas, e que faz bastante sentido, é o clima extremamente instável e violento, com furacões e tempestades tão fortes capazes de destruir os transportes. Outra seria a alteração do campo eletromagnético da Terra, causando alterações no curso do tempo no local. E também as explicações paranormais, né? Mas essas aí eu nem vou me estender. A Mão do Deserto. Essa é uma escultura localizada no deserto de Atacama, construída pelo escultor chileno Mário Irarrázaval, para representar a dor, insegurança e fragilidade humana em relação ao sofrimento e injustiças. Por ser localizada no deserto no meio do nada, a mão gigante é alvo de pichações, e eventualmente pessoas se voluntariam para limpar e conservar a escultura. Vale também uma menção honrosa a La Mano de Punta del Este, localizada em uma praia da cidade de mesmo nome, feita pelo mesmo artista. Essa foi feita como um aviso a banhistas por parecer ser a mão de alguém se afogando por conta das ondas fortes dessa praia. Praia Vermelha. Diferente das praias comuns, essa não é coberta de areia, e sim uma planta que fica vermelha quando cresce. É uma das maiores regiões pantanosas do mundo, e para a preservação natural e segurança dos habitantes, boa parte da praia é fechada ao público, pois vários animais selvagens também habitam o local, sendo muitas das espécies raras e até ameaçadas de extinção. Catacumbas de Paris. Tem gente que não consegue nem passar por esse lugar de tão sinistro que ele é. Esse conjunto de túneis subterrâneos começou a ser construído em 1785. Na época, os cemitérios estavam sofrendo uma lotação, então surgiu a ideia de utilizar os túneis abandonados durante a invasão do Império Romano. O sistema de túneis foi reformulado para que não houvesse desabamentos. A princípio, os ossos eram jogados de qualquer jeito. Foi aí que em 1810 seria feita toda uma organização dos ossos para tornar o local mais arrumado e até mesmo para visitar. A exploração às profundezas das catacumbas é perigosa e ilegal, somente uma parte é aberta ao público. Porém, isso não impede alguns de passarem pelas áreas permitidas. Em 2004, a polícia encontrou uma sala de cinema com equipamento completo, assentos e com direito a bar e restaurante. Os responsáveis seriam um grupo misterioso conhecido apenas como UX. É uma organização que melhora ou restaura lugares escondidos em Paris. A identidade dos membros desse grupo é secreta, e acredita-se que não só os grupos, mas também cidadãos são voluntários para ajudar nos trabalhos. Engraçado que eles entram nos lugares sem ninguém saber, os caras é foda mesmo. Na entrada das catacumbas tem o aviso: pare, aqui é o reino da morte, e para entrar é preciso reservar um ticket diretamente pelo site. Fly Geyser. Esse geyser fica próximo ao deserto de Nevada. Possui algas termófilas que crescem em ambientes quentes e úmidos, que pintam as pedras de verde e vermelho.
O geyser não foi feito naturalmente, sim devido à construção de um poço de irrigação de água por moradores locais em 1916, que abandonaram a construção por causa da água estar fervente. Isso fez com que o primeiro geyser fosse formado. Depois, em 1964, uma empresa de energia geotérmica fez um poço em um local próximo ao primeiro. Porém, a água encontrada não era considerada quente o suficiente para produzir energia. Essas duas perfurações causaram uma grande concentração de minerais e pressão de água. O geyser espirra água constantemente, criando pequenas piscinas nas proximidades. Área 51. A base possui laboratórios subterrâneos, e a principal finalidade seria para o desenvolvimento de tecnologia das Forças Armadas dos Estados Unidos. A área é extremamente restrita. Várias sinalizações indicam que entrar naquele território é proibido, e que os militares são autorizados a abrir fogo quando necessário. O governo cuida das operações dali com extremo sigilo, fazendo surgir várias teorias da conspiração sobre experimentos com vida extraterrestre e que a base seria um armazém de OVNIs. Claro que a maioria dessas suposições aí são ficção, e a gente sabe que o sigilo em operações militares é de extrema importância, mas vai saber, né? As supostas ocorrências de atividade extraterrestre se tornou parte da cultura popular. Praticamente todos os estabelecimentos são cheios de referências e bugigangas de alienígenas. Diz que há várias câmeras de segurança e detectores de movimento a quilômetros da base para identificar quem se aproxima da Área 51. Vale mencionar um caso bem famoso, que é o de Bob Lazar, que alegou ter trabalhado no setor S4 da Área 51. Mesmo a história dele ganhando muita atenção na mídia, Lazar afirmou que não tem evidências para confirmar os projetos com discos voadores. Em 2019, ocorreu um festival de música próximo à base, que surgiu como um meme em um evento marcado no Facebook. Seria feito um cerco à base militar com o intuito de revelar o que o governo esconde, mas acabou não dando em nada. Cratera de Darvaza. Também conhecido como o Portão do Inferno, é um campo incandescente de gás natural. A cratera possui 69 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Não se sabe quando começou a pegar fogo. A teoria mais aceita é de que geologistas soviéticos atearam fogo no local em 1971 para impedir a emissão de gás metano. Eles realizaram uma escavação em busca de petróleo, mas acabaram encontrando uma caverna com gás tóxico. Eles quase foram soterrados por um desabamento. Acabaram perdendo somente os equipamentos. Já houve tentativas de fechar o buraco, mas sem sucesso, pois há interesses na produção de gás natural e também a cratera de Darvaza atrai vários turistas para o local. Mogicheng. Esse é um conjunto de montes no deserto de Gobi, que dão a impressão de serem vários castelos medievais destruídos. O lugar também é chamado de Cidade do Demônio, ou Cidade dos Ventos, devido ao clima seco e fortes ventanias que esculpiram as pedras nesse formato, e fazem o som parecido com gritos. O mistério desse local gira em torno dos ventos, que produzem vários sons diferentes, como assobios, gritos, uivos e por aí vai. Os caras falam como se o lugar fosse um negócio místico ou algo assim, mas tá mais pra atrair pessoas pra turistar mesmo. Poço super profundo de Kola. Em 1970, a União Soviética iniciou um projeto para cavar o buraco mais profundo possível na crosta terrestre. E conseguiram. Essa é a maior perfuração feita pelo homem, tendo mais de 12 mil metros de profundidade. Tipo, porra, os caras não tinham o que fazer, não? A equipe foi cavando vários buracos periodicamente, e pararam devido à alta temperatura não sendo mais possível continuar. E o projeto foi interrompido. A finalidade dessa perfuração seria feita para pesquisa geofísica, e é dito que o projeto só não foi continuado de fato devido à falta de verba. A Ponte Sem Volta. Essa é a ponte que cruza a linha de demarcação entre as Coreias do Sul e do Norte. Era usada para a troca de prisioneiros na Guerra das Coreias nos anos 50, que teve seu fim definido por um armistício. O nome A Ponte Sem Volta foi dado quando um ultimato era dado para os prisioneiros de guerra, onde seriam mantidos no local que foram presos ou voltariam para sua terra natal, e nunca mais poderiam voltar atrás se mudassem de ideia. Hoje, aparentemente, a ponte está abandonada e serve como um registro histórico dos dois países. Cratera Patonsky. Uma formação rochosa incomum foi encontrada em 1949. Tem o formato de um cone com uma cratera no topo com 40 metros de altura. Acredita-se que isso se formou devido ao impacto de um meteorito ou de que o monte seria um vulcão. Até mesmo que abaixo dele há um disco voador enterrado com combustível radioativo. Ainda não descobriram como a cratera se formou, mas provavelmente foi de forma natural mesmo. Point Nemo. Point Nemo é o local mais distante de qualquer bloco de terra do planeta, e também é o local mais inacessível do mundo.
É usado como cemitério de naves espaciais e satélites que caem em desuso ou colidem com a atmosfera. As naves são depositadas lá por conta do local ser impossível de chegar e também não possui praticamente nenhuma forma de vida. Ilha Inacessível. Conhecido como Tristan da Cunha, é um arquipélago de ilhas vulcânicas ao sul do Oceano Atlântico. A ilha em questão pertence ao Reino Unido, é inabitada, e a única forma de chegar até lá é pelo mar partindo da África do Sul em uma viagem de 6 dias, sendo um dos lugares mais remotos do mundo. A ilha é uma reserva natural, protegida pela Unesco, e para ir até lá é necessária a autorização do governo. A ilha atrai certos turistas por conta de ser bem remota, mas acho que dá para ficar no máximo um dia lá, porque realmente não tem nada lá. Mampupuner. Mampupuner é uma formação de pilares de pedra de 40 metros de altura cada. Considerado uma das 7 maravilhas da Rússia, as pedras datam de mais de 200 milhões de anos. Não há uma forma, digamos, convencional de chegar até lá. Os pilares de pedra estão localizados em uma área bem distante e afastada da Rússia. Faz muito frio e é um território hostil de certa forma por conta de vários animais selvagens que habitam as redondezas. Difton Rock. Essa é uma misteriosa pedra de 40 toneladas, com várias gravuras rupestres na sua superfície. As inscrições contendo linhas, formas geométricas, desenhos de pessoas e escrituras antigas geram muitas dúvidas sobre quando foram gravadas e que povo teria feito isso. A pedra foi encontrada no rio Taunton e depois foi tirada e guardada no Difton Rock State Park como patrimônio histórico. Agora que a pedra estava guardada, pesquisadores fizeram análises para tentar desvendar o mistério, mas não conseguiram trazer nenhuma conclusão acerca das inscrições. Mystery Spot. O Mystery Spot é um sítio no condado de Santa Cruz. O lugar nada mais é do que uma atração turística bem popular, devido a uma anomalia na gravidade presente no local. O Mystery Spot é uma colina de gravidade, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona. A ilusão causa um aspecto distorcido de perspectiva, falta de percepção do espaço e de altura. Fico me perguntando se dá pra bater a cabeça em algum lugar, já que lá é tudo bugado. A ilusão de ótica mais famosa é de que as pessoas estão mais inclinadas do que o normal, tipo o lindo Michael Jackson, mas a casa de madeira também está inclinada propositalmente para causar essa distorção. Estátua da Unidade. A Estátua da Unidade é a maior estátua do mundo. Só pra você ter ideia, ela tem 5 vezes a altura do Cristo Redentor e o dobro da altura da Estátua da Liberdade. A estátua representa o político e ativista da independência indiano Vallabhbhai Patel, acho que é assim que pronuncia, que serviu como o primeiro vice-primeiro-ministro da Índia entre 1947 e 1950. Em seu governo liderou e lutou pela independência, segurança de refugiados da guerra e pela unificação de colônias e dominação britânica sobre a Índia. Devido a isso, recebeu o título Sardar, ou chefe em hindi, dado somente a membros da nobreza. Voltando para a estátua, o projeto que custou quase $500 milhões não foi poupado de polêmicas. Muitos discordaram com a construção de uma estátua dessa magnitude, e que os fundos deveriam ser usados para outros setores, ainda mais falando de um país em desenvolvimento. E também que houve até caixa 2 nos fundos para a construção da estátua. Mas não vamos confirmar nada, deixa no ar aí. Castelo Rouska. O Castelo Rouska foi construído por volta do século XIII, e muitos dizem ser mal assombrado devido a certos aspectos incomuns da estrutura. Várias das janelas são falsas, isto é, posicionadas além das paredes. O local do castelo também é estranho, no meio do nada, cercado por densas florestas e pântanos, não possuindo cozinha e nenhuma fonte de água próxima. Permaneceu sem nenhum morador durante anos após a sua construção. Acredita-se que o castelo não foi feito como uma residência, e sim para tapar um buraco tão fundo que levaria ao inferno. Na verdade, o castelo foi construído para ser um centro administrativo da aristocracia. Não se sabe como ou quando surgiu as lendas acerca do castelo, mas é aberto ao público e até mesmo eventos culturais são organizados lá. Ilha Sentinela do Norte. Esse sim é um lugar praticamente impossível de ir, e até mesmo sair para contar a história. A Ilha Sentinela do Norte é principalmente conhecida pela tribo que a habita, os Sentineleses, um povo isolado e primitivo, que atacam qualquer um que venha a seu território. E acredita-se que sua população não ultrapassa algumas dezenas de pessoas. O primeiro contato com esse povo foi em 1880 por navegadores britânicos, em uma expedição liderada por Maurice Vidal Portman. 2 idosos e 4 crianças foram levados, mas como eles falavam diferentes línguas e não conseguiam se comunicar muito bem, acabaram devolvendo os índios. Porém, o casal de idosos acabou morrendo,
devido a infecções que acabaram contraindo quando foram levados à civilização. Os sentineleses, além de não terem conhecimento ou dominarem práticas que para nós são consideradas básicas, também não possuem imunidades a doenças e bactérias que suportamos sem demais problemas. O governo da Índia proibiu qualquer viagem à ilha, para prevenir que os nativos sejam afetados por doenças das quais não possuem imunidade. Os sentineleses são hostis, e há vários registros de pessoas que passaram pela ilha e não saíram com vida. Em 2018, o missionário evangélico americano John Allen Shaw viajou para a ilha Sentinela do Norte ilegalmente. Ele já era um aventureiro e ia para vários lugares, e tentou estabelecer contato com os nativos para tentar converter os caras. É brincadeira, né, mano? Claro que ele não foi bem recebido e foi morto por eles. Círculos de fada. Os círculos de fada é o que destaca o deserto de Namíbia dos demais. Campos gramados crescem e formam anéis dos mais variados diâmetros. Isso acontece geralmente quando a grama cresce em regiões mais áridas. Durante anos é discutido como esse fenômeno ocorre. Acredita-se que as plantas que crescem se reorganizam, entre aspas, para sobreviver devido à escassez de água. Não foi descoberto como o centro dos círculos permanece sem o crescimento de vegetação, ou como os anéis são formados de forma tão consistente. Runit Island. Um grande domo de concreto foi construído em uma cratera feita por testes nucleares dos Estados Unidos em 1946 até 1958. A obra para tapar esse grande depósito radioativo custou milhões de dólares ao governo americano, e mesmo assim há indícios de que um vazamento radioativo é possível. O domo apresenta algumas rachaduras, daí os restos radioativos contaminariam o solo da ilha até a água. E tá lá largado sem reparo durante anos, mas de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o material radioativo vazado se dissiparia de forma que não cause riscos. Hakotsbruk. Hakotsbruk, ou Ponte do Diabo, foi construída no século XIX, de modo que forme um círculo quando refletida na água. Mas é proibida a passagem por ela por questões de segurança e preservação da ponte. Não só na Alemanha, mas em vários outros países da Europa tem essas pontes antigas. Devido ao seu design, são consideradas um marco da evolução arquiteta. A alcunha de Ponte do Diabo se originou do folclore de cada região. Várias das pontes foram construídas em locais difíceis de construir para os padrões da época, como sobre penhascos e rios. Sendo assim, somente o próprio diabo poderia fazer tal obra. E vamos admitir, né? Que trabalho incrível que são essas pontes, ainda mais lembrando que foram feitas na era medieval. Ponte Eshima-Ohashi, também conhecido como a Ponte Montanha-Russa. Dá a impressão que, olhando por um certo ponto de vista, a ponte é extremamente íngreme, mas na verdade é uma ponte normal. A imagem exagerada da ponte surgiu em um comercial de uma minivan e virou um meme. Ela realmente tem uma inclinação, mas não é nada demais. Isla de las Muñecas. A Ilha das Bonecas, localizada no bairro Xochimilco, ao sul da cidade do México, carrega uma triste história por trás. Dom Julián Santana Barreira, morador e dono do local, encontrou uma menina afogada no canal. Vendo que ele e a mesma não foram capazes de salvar a vida, Julian encontrou uma boneca que acreditou ser dela e pendurou a boneca em uma árvore para acalmar o espírito da menina. Ele pendurou várias outras bonecas para afastar o espírito, como se estivesse sendo assombrado. Depois, Julian faleceu no mesmo lugar que a menina afogada. Desde então, a ilha atrai vários turistas que também trazem mais bonecas para pendurar ou organizar as que já estão lá. Floresta de Pedra de Kunming. A Floresta de Pedra é uma formação de grandes pedras, simulando árvores petrificadas, que cobre uma área de 400 km² e os pilares de pedra formam vários corredores como um labirinto. Não somente essas formações, mas cavernas e lagos também estão presentes na região. A Floresta de Pedra também possui certa relevância na cultura, onde eventos compostos por danças, musicais, lutas, competições e etc. são feitos. ADX Florence. A ADX Florence é conhecida como a prisão de segurança super máxima no estado do Colorado. Ela detém prisioneiros tão perigosos, a ponto de serem uma ameaça a até mesmo outros presidiários. Os presos direcionados para essa unidade são considerados extremamente perigosos, e por já possuírem histórico de crimes violentos contra agentes públicos e outros prisioneiros. Cada um dos 300 detentos ocupam celas individuais, tendo somente 1 hora do dia para fazer qualquer atividade, e são supervisionados 24 horas por dia. As condições do cárcere também foram designadas para que os prisioneiros, digamos, não façam bagunça ou prejudiquem eles mesmos.
Dependendo do comportamento do indivíduo, são permitidos a ficar fora das celas por mais tempo. Cada cela possui uma mesa e uma cadeira, uma cama, vaso sanitário e um chuveiro. O complexo penitenciário foi construído de forma que os prisioneiros não pudessem saber sua localização, de modo a planejar uma fuga. A comida também é distribuída nas celas. A segurança é programada no talo. Os corredores são repletos de sensores de movimento, câmeras e portas automáticas. E o perímetro da prisão também é vigiado com policiais armados até os dentes. Em relação aos detentos, são alocados para ADX Florence e terroristas, acusados de espionagem, membros e chefes de organizações criminosas. UVB-76. Já falei da UVB-76, mas tem mais algumas outras coisas para colocar na mesa. Algumas das mensagens transmitidas ao vivo na rádio não foram decodificadas, e que o som transmitido frequentemente seria comunicação militar codificada. E a UVB-76 não é a única. Há outras estações militares distribuídas em território russo. Uma coisa estranha que acontece é que, quando descobrem a localização da base, ela muda de lugar, ou a frequência não é mais transmitida no local descoberto. Em janeiro desse ano, 2022, foram transmitidas estranhas mensagens visíveis através de espectrograma. A música Gangnam Style do Psy foi transmitida e memes que aparecem nas imagens. Os responsáveis seriam estações clandestinas que roubaram o sinal da rádio russa. E acredita-se que o roubo do sinal foi feito em forma de protesto ao conflito Ucrânia e Rússia acontecendo atualmente, mas nada confirmado. Ruínas de Gedi. Gedi foi uma pequena cidade que, de acordo com evidências históricas, foi um importante porto cambial na costa do Quênia, e foi misteriosamente abandonada ao fim do século XVII. Atualmente em ruínas, a arquitetura e materiais encontrados não são originados de lá, e mostram um certo crescimento próspero dos residentes na época que foi construída e ocupada por volta do século XI. Na verdade, o que se sabe sobre Gedi é muito pouco pela falta de material histórico. O que levou a cidade a ser destruída e abandonada são apenas teorias. Krakow. Krakow é uma cidade fantasma, construída no alto de uma colina, de modo que uma visão panorâmica seria disponível por toda a cidade para se defender de possíveis ataques e invasões inimigas. Já foi palco de várias tragédias. Uma praga se espalhou pela cidade matando centenas de pessoas. Sofreu ataques de saqueadores, resultando em grandes baixas. E nos anos 60, uma série de desabamentos ocorreram na cidade, forçando os demais moradores a sair. Depois, em 1980, um terremoto de magnitude 7 atingiu a Itália. Foi aí que a cidade foi abandonada de vez. Whittier. Essa é uma cidade onde basicamente toda a sua população mora em um único prédio. O condomínio Baggish Towers, construído durante a Segunda Guerra Mundial, para ser uma base do exército americano. Após o término da guerra, o edifício foi feito público, contendo além dos apartamentos uma escola e um mercadinho. A cidade tem uma população de não mais do que 200 pessoas, e para acessar a cidade é necessário seguir caminho por um túnel só de ida de 5 km. Esse túnel possui horário de abertura, ou seja, durante a noite ele é fechado, bloqueando o acesso à cidade e também de saída. Basicamente quem mora lá fica preso, entre aspas. E não tem nada lá, só o prédio e outros estabelecimentos básicos. A cidade é muito pequena mesmo. Edifício Willow, mais um lugar do Alasca, conhecido como a casa de Dr. Seuss. Dr. Seuss foi um ilustrador, poeta, animador e filmógrafo. Só pra você ter ideia, foi ele que criou personagens como o Gato de Chapéu, Lorax e o Grinch. A torre foi batizada popularmente com esse nome por parecer ter saído direto de um desenho. É como se fosse várias casas empilhadas uma em cima da outra. A casa demorou anos para ser construída, e até hoje não tem ninguém morando lá. Mas ainda assim é propriedade privada, e para conhecer é preciso autorização do atual proprietário que não foi identificado. Las Posas. Las Posas é um conjunto de estruturas feitas pelo artista Edward James, que se inspirou na ideia de criar um Jardim do Éden, que começou a ser construído entre 1949 e 1984, e escolheu o México por ser naturalmente surrealista. Similar às Devil Bridges na Europa, várias das estruturas não são úteis de verdade, sendo feitas mais por aspecto estético mesmo. A obra demandou um trabalho massivo. Eventualmente James faleceu, e algumas das estruturas não foram finalizadas. Uma companhia comprou o jardim e é responsável por sua preservação, também tornando o local uma atração turística. Maunsell Forts. Essas eram fortalezas operadas pela Marinha Britânica.
durante a Segunda Guerra Mundial. Eram construídos na água para defesa contra embarcações inimigas. Também serviam para detectar possíveis bombardeiros. Eram 4 fortalezas: Rough Sands, Sunk Head, Tongue Sands e Knockjohn, cada um deles posicionados estrategicamente para defender cidades portuárias. Poucos anos após o término da Segunda Guerra, as instalações foram desativadas e ocupadas por rádios clandestinas. O Jardim de Esculturas em Parikkala. Veijo Honkonen é um artista que esculpiu mais de 500 estátuas em volta de sua casa, representando pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. A maioria delas foram feitas de concreto. O que chama a atenção nessas estátuas são o estilo único e diferenciado do autor, que deu um aspecto assombroso às suas obras, caracterizados por corpos meio desproporcionais, e até algumas que carregam dentes humanos. Veijo era um cara muito recluso, e não abria mão de sua solidão, e não dava muita atenção para as pessoas e turistas que iam para lá conhecer seu trabalho. Recusou vários pedidos de exposição das estátuas fora de sua residência. Ele dizia: "Pergunte as estátuas primeiro." Genial. Veijo morou na mesma casa desde quando nasceu, e depois da sua morte em 2010, o local é preservado pelos donos atuais. Cidade fechada de Sarov. Cidade fechada é uma condição que aplica várias restrições de entrada, saída e residência em uma cidade. Isso acontece quando certos lugares possuem grande atividade militar ou são sedes de pesquisas secretas. Em Sarov, por exemplo, que é centro de pesquisas e testes nucleares russos. Para entrar lá é óbvio que é preciso autorização. Isso se os caras liberarem, porque também pode ser recusado o pedido. Por exemplo, se você não fala russo, então pode esquecer. Até mesmo os russos que não são de Sarov não podem ir para lá. Mas não significa que não há civis morando lá. Há uma população de aproximadamente 90 mil pessoas em Sarov, e outras cidades fechadas também têm pessoas morando normalmente. Castelo Iter. O Castelo Iter foi o cenário de um dos eventos mais loucos da Segunda Guerra Mundial, onde soldados americanos e alemães lutaram lado a lado contra a Waffen-SS. Para quem não sabe o que foi a SS, só pesquisar aí no Pai dos Burros. O castelo foi apreendido em 1943 e transformado em uma prisão, depois da anexação da Áustria pela Alemanha. Um dos prisioneiros conseguiu sair do castelo para enviar uma mensagem ao líder que o comandava, levando na verdade uma carta de socorro. Ele encontrou tropas americanas, mas não podiam ajudá-lo de imediato. É aí que entra o Major Joseph Gangel, liderando um grupo de 20 soldados da Wehrmacht, que haviam se unido à resistência da Áustria. Joseph se viu em uma situação extrema, não recusando ajudar a libertar os prisioneiros do castelo, mas também não queria sacrificar seus homens contra uma divisão inteira da SS. Ele encontrou uma divisão americana comandada pelo capitão Jack Lee e pediu ajuda. Lee concordou em negociar e iniciar uma operação para libertar os prisioneiros. No caminho, eles enfrentaram tropas da SS antes de chegar ao castelo e se preparar. Ao chegarem no castelo, posicionaram seus tanques e um batalhão de quase 200 soldados da SS iniciou um ataque. No meio do quebra-pau, o tenista Jean Borotra, que era um dos prisioneiros, bolou um plano para sair do castelo e buscar reforços. Ele conseguiu encontrar a infantaria americana, que agiram rápido e derrotaram as tropas da SS. Os prisioneiros franceses foram libertados e levados de volta para a França. O Major Joseph morreu na batalha como um herói, e mais tarde foi feito um memorial em sua homenagem. Cidade Fechada 40. Oziorsk foi uma das primeiras cidades a produzir plutônio para a criação de armas nucleares, e atualmente uma das mais contaminadas do mundo. O acidente nuclear ocorreu em 57 na usina de Mayak. Com a explosão do tanque, o resíduo radioativo se espalhou para milhares de quilômetros, sendo o segundo maior desastre nuclear do mundo. Isso aconteceu por conta do material radioativo que estava armazenado de forma imprópria. Mas, ao contrário de Chernobyl, por exemplo, Oziorsk é habitada por dezenas de milhares de pessoas. Mas o que realmente é estranho é que a cidade possui mais qualidade de vida do que muitos outros estados da Rússia. Os cidadãos possuem trabalhos bem remunerados, têm acesso a muita comida, inclusive de luxo, boa educação e saúde, apesar de, até um tempo atrás, tanto a cidade quanto seus residentes não serem nem reconhecidos oficialmente. Lago Natron. O Lago Natron é caracterizado por vez ou outra ficar vermelho devido à alta concentração de sal e minerais. A água altamente cáustica pode queimar animais que não são adaptados àquele ambiente. A temperatura da água também é bem alta, podendo passar de 60 graus. Isso tudo ocorre por estar próximo ao vulcão ativo, que parte do material presente no lago vem desse vulcão.
Apesar da água ser considerada venenosa para a maioria dos seres vivos, vários outros animais habitam o lago, como flamingos que não são afetados pelas bactérias da água. Colina de gravidade. Parecido com o Mystery Spot, uma colina de gravidade é quando o ambiente que acontece esse fenômeno causa uma ilusão de ótica, apresentando uma inclinação incomum na área. O fenômeno não ocorre devido a alguma alteração gravitacional, e sim pela falta de percepção da linha do horizonte em nossa visão, que obstrui o senso de espaço e superfície. A Pirâmide de Nekoma. A Pirâmide de Nekoma é um grande reservatório de mísseis balísticos, ogivas nucleares e um sistema de radar para detectar mísseis atirados da Rússia durante a Guerra Fria. O projeto foi desativado por ser muito caro e também da possibilidade de estourar armamentos nucleares no próprio território, ficando apenas alguns dias ativo. E atualmente se encontra no estado de base militar abandonada. Bom, então é isso. Esse é o primeiro episódio de mais uma minissérie, né, de icebergs que eu queria fazer. Vai ter o episódio final logo depois. E se você tá aí de bobeira, cara, já se inscreve, manda aquele likezão. Fiquem na paz e até a próxima.